Olá pessoal, tudo bem? Quem fala é o Luiz Augusto do Pato DX. Estou liberando para vocês um trechinho da nossa aula de doenças histiocíticas. É uma aula de 35 minutos, mas liberei aí para vocês alguns minutinhos para vocês curtirem e aprender um pouco. Ela faz parte da nossa aula de neoplasia de células redondas. Essa aula é dividida em 3 partes, então dá mais ou menos aí umas 3 horas de aula dividida em 3 partes, pessoal. Espero que aproveitem, viu? Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo da citopatologia das neoplasias de células redondas. Hoje nós conversaremos sobre as desordens histiocitárias, tá bom, pessoal? Então nós dividimos essas conversas sobre as neoplasias de células redondas porque é um grupo muito grande de neoplasias, tá bom? Então, para falar detalhadamente sobre cada processo e para que não se torne cansativo cada tópico e que vocês consigam dividir cada material, então nós dividimos em aulas mais curtas, de forma que vocês consigam aproveitar mais esse conteúdo. Pessoal, direto ao ponto, vamos conversar sobre as desordens histiocíticas. Por que desordem histiocítica? De forma geral, a gente ouve muito falar do histiocitoma na rotina. Ele marca muito a nossa rotina. A gente ouve muito, histiocitoma, diagnóstico de histiocitoma, porque ele realmente é muito comum. Agora, o que é o termo histiócito? De onde vem esse termo histiócito? De onde vem o sarcoma histiocítico? O que seria a histiocitose de Langerhans, a histiocitose cutânea? Então, agora nós vamos entender um pouco melhor como funcionam essas doenças histiocíticas, que elas são muito complexas, tá? Então, é uma doença é um complexo de doenças muito complexa, como o próprio nome já diz, tá bom? Pessoal, para entender o que é esse termo genérico histiócito, nós precisamos entender de onde deriva, por exemplo, esse macrófago, de onde que deriva esse macrófago. Então, lá na corrente sanguínea, então tem o vaso sanguíneo, onde caminham as hemácias, os leucócitos, plaquetas e plasma. Lá nessa corrente sanguínea eu tenho um monócito. Esse monócito, ele vai migrar para o tecido cutâneo, e nesse tecido cutâneo, ele pode ocupar sítios diferentes, tá? Então, esse monócito, ele migra para o tecido cutâneo e pode ocupar sítios diferentes. Então, ele sofre uma diferenciação, podendo se diferenciar para uma célula dendrítica intersticial ali na derme, ocupando principalmente cercanias perivasculares, tá? Então, ela fica próximo dos leitos vasculares, ali nos capilares. Então, células dendríticas intersticiais, muito associada com a apresentação de antígenos. Esse monócito, ele também pode ir lá para a epiderme, tá? Então, esse monócito, ele pode ir lá para a epiderme e se diferenciar em uma célula dendrítica de Langerhans, tá? Então, tomar cuidado com o nome, que é célula dendrítica de Langerhans, e não é aquela célula de Langerhans, aquela célula gigante multinucleada do tipo autoimune de Langerhans, tá? Então, tomem cuidado, porque eu ouço frequentemente essa confusão. Pessoal, esse monócito, que se diferencia em célula dendrítica de Langerhans, ele fica apoiado aqui na epiderme. Normalmente, você encontra na altura da camada espinhosa, tá? Então, normalmente é encontrado na altura da camada espinhosa. São células que ficam com um halo claro no seu entorno, tá? Quando nós observamos células com halo claro no seu entorno na camada basal, normalmente diz respeito a melanócitos. Fato é que morfologicamente no HE eu não consigo separar essas duas células, tá? Mas se eu observo células com essa característica, com esse halo claro no seu entorno do núcleo, na altura da camada espinhosa, aí já não é mais um melanócito. O melanócito, ele fica entre as células basais, tá bom? Então, a título de curiosidade. Ainda esse monócito, ele pode ir lá para a derme, lá para o tecido conjuntivo vascularizado e se diferenciar no que nós conhecemos como
macrófagos, tá? Então, macrófagos, uma célula importantemente associada com a fagocitose, tá? Então, normalmente associada com fagocitose, produção de citocinas e toda a modulação do processo inflamatório. Pessoal, tanto a célula dendrítica intersticial, tá? Tanto essa célula dendrítica intersticial, quanto a célula dendrítica de Langerhans, quanto esse macrófago, todas essas células são consideradas de forma geral histiócitos, tá? Então, isso são os histiócitos. Então, quando eu falo histiócitos, seja eu estando descrevendo um processo na histopatologia quanto na minha citopatologia, eu estou falando de uma forma genérica, sem especificar que é uma célula dendrítica ou que é uma célula macrofágica, tá bom? Nem sempre você consegue fazer essa diferenciação, você precisa fazer imunistoquímica em algumas vezes, tá? É claro que quando a gente observa uma célula morfologicamente compatível com macrófago, é muito fácil dizer que é um macrófago, tá? Então, às vezes a gente vê aquele macrófago espumoso com uma característica reativa, é mais fácil chamar de macrófago, tá bom? Agora, como que é a microscopia? A microscopia das lesões histiocíticas, ela é um pouco ingrata. Por quê? Porque quando a gente fala das neoplasias de células redondas, as neoplasias de células redondas, elas são caracterizadas por cada uma delas ter mostrar uma característica muito específica do citoplasma, né? Então, a gente observa uma característica muito específica do citoplasma. Os histiócitos, a gente fala que eles têm uma cara meio de nada, né? O citoplasma dele é um citoplasma claro, tá? Então, é caracterizado por um citoplasma claro. São células redondas, às vezes umas células meio, que falam ameboides, tá? Células redondas, às vezes meio irregulares, com um núcleo que ele varia de central a paracentral, redondo a irregular, a ameboide e com característica de chanfrado, tá, pessoal? Característica de chanfrado. Pessoal, o histiócito, ele pode ser uma célula um pouco alongada, tá? O histiócito, ele pode ser uma célula um pouco alongada, se atente para isso. Inclusive, em processos inflamatórios, vocês pegarão histiócitos com características um pouco mais alongadas. A cromatina tende a ser uma cromatina fina, arrendilhada. Olha que interessante. O núcleo clivado é muito característico de histiócito. Olha esse núcleo aqui. Olha esse núcleo. Ele é muito característico de histiócito, tá? Esse núcleo clivado, núcleo chanfrado, ó, uma pequena clivagem aqui é muito característico de histiócito, tá bom, pessoal? Olha esse núcleo aqui em formato de feijão, também é muito característico. Então, o núcleo chanfrado, vocês vão ver como núcleo reniforme, núcleo clivado, esse núcleo grande, clivado, com uma cromatina mais frouxa, rendilhada, ele é característico do histiócito. Pessoal, as doenças histiocíticas, elas fazem bastante mitose, tá? Então, não se assustem ao pegar mitose na lâmina de vocês. Elas fazem realmente bastante mitose. Então, aqui chegando um pouco mais perto, dá para observar que o padrão de cromatina é um padrão de cromatina mais frouxo. Vocês vão observar também nucleolos. Mas cuidado, porque é uma doença benigna, tá? É uma doença neoplásica benigna. E olha aqui, ó, olha a clivagem, bem perfeito, dá para observar aqui, né? Então, bem perfeito, você consegue observar essa clivagem. Aqui eu tenho uma área um pouco mais concentrada, tá, de células. Mas o que eu quero mostrar para vocês, que o núcleo, olha como esse núcleo ele é bem irregular. Olha esse outro núcleo. Então, o formato varia. Olha aqui, ó. Lembra aquela clivagem que eu falei? Olha mais uma célula com núcleo clivado, ó, em formato de coração esse núcleo, né? Olha o núcleo em formato de coração. Então, é bem característico do histiócito essa clivagem nuclear, esse núcleo chanfrado, tá? E esse citoplasma claro. Olha aqui, pessoal, mais uma vez, olha que interessante. Esse formato, ele é bem característico, ó, de novo aqui em cima.
Então nós temos, ó, uma pequena clivagem aqui, bem frequente. Olha como o citoplasma ele é bem claro, né? Até o fundo da lâmina ele é mais escuro do que o citoplasma dos estiócitos. Então isso acaba chamando já até a atenção. Então, de novo aqui, ó, citoplasma bem claro, com o fundo da lâmina mais escuro. Eu tenho um núcleo paracentral, com uma cromatina mais frouxa, que já quer fazer uma clivagem, né? Olha uma mitose bem evidente aqui, uma mitose bastante evidente. Olha linfócito acompanhando, mais um linfócito, outro linfócito. Então, pessoal, vai ter um aumento de linfócito mesmo nessas lesões. Por quê? Porque, como eu disse, são lesões que podem fazer remissão espontânea mediadas por linfócito do tipo T. Então, aqui eu observo linfócitos acompanhando. E notem que esse citoplasma, caracteristicamente, é um citoplasma mais claro, né, pessoal? Então, se atentem para isso. Ó, mais um histiocitoma. Ó, olha a quantidade de... Ó, eu vou observo linfócito, olha a quantidade de linfócito. Eu tenho linfócito aqui, aqui eu tenho um linfócito um pouco maior, neutrófilo, linfócito, neutrófilo, tá? Então, eu vou observar vários leucócitos, ó, linfócito, neutrófilo, que neutrófilo. Então, aqui é uma lesão, embora não esteja tão inflamada, já tem um certo grau de inflamação. Olha um estiócito clivado aqui, né, com núcleo chanfrado. Então, de novo, olha o citoplasma como é claro, é um citoplasma claro, que ele faz esse contraste com o fundo. Então, esse citoplasma faz um contraste com o fundo da lâmina. Aqui, mais uma vez, né? Então, eu tenho infiltração por linfócitos, eu consigo observar a infiltração por linfócitos. E olha a cromatina, né? A cromatina ela é bem característica também, ela é uma cromatina mais frouxa, quando eu comparo com as outras neoplasias de células redondas. Lembra até a cromatina de célula epitelial. A cromatina de célula epitelial, ela costuma ser uma cromatina mais frouxa. Ó. Tem as células um pouco mais alongadas aqui, o que pode acontecer. E olha o citoplasma. É um citoplasma bem claro, né? Esse é bem característico, ó, células um pouco mais alongadas, isso realmente pode acontecer, e uma prófase, né? Então, como eu disse, mitoses são comuns nessa. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Então, nossa aula agora foi concentrada mais em discutir as doenças histiocitoides. E para a próxima aula, ficou faltando somente falar das doenças melanocíticas, tá? Que aí vai ser uma conversa bem rápida. Então, a gente está dividindo para ficar mais fácil para vocês. Muito obrigado e nos vemos na próxima.